Graça e paz, meus irmãos, amor e misericórdia. Hoje vamos ter um tema interessante. Falar sobre Pôncio Pilato, entre a verdade e a pressão. Ele teve que julgar a verdade de Jesus ou a pressão do povo. E ele se acovardou e lavou as mãos. Bem, irmãos, hoje vamos refletir, como eu falei, sobre Pôncio Pilato, uma figura muito conhecida nas Escrituras, mas muitas vezes pouco compreendida. Pôncio Pilatos, ele aparece no momento mais decisivo da história da humanidade, o julgamento de Jesus. E através da vida dele, podemos tirar lições profundas para os nossos dias. Pilatos era o governador romano da Judéia, um homem de autoridade, acostumado a tomar decisões, a exercer poder e a manter a ordem. Mas, diante de Jesus, ele se vê em uma situação totalmente diferente. Ele não está diante de um criminoso comum, ele está diante da própria verdade. No Evangelho de João, capítulo 18, verso 38, Pilatos faz uma pergunta que ecoa até hoje. Que é a verdade? E essa pergunta não foi feita a qualquer pessoa, foi feita ao próprio Jesus, que já havia declarado: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pilatos estava diante da verdade, olhando para a verdade, conversando com a verdade, e ainda assim não conseguiu reconhecê-la. Quantas vezes isso também acontece conosco? Temos acesso à palavra de Deus, ouvimos a verdade, sentimos o Espírito Santo nos convencer, mas ainda assim hesitamos. Ficamos divididos entre o que é certo e o que é conveniente, o que é errado. Pilatos reconheceu que Jesus era inocente. Em vários momentos ele declarou: não vejo nele crime algum. Mesmo assim, ele não teve coragem de tomar a decisão certa. Por quê? Por quê? Porque ele foi pressionado. A multidão gritava, os líderes religiosos insistiam, o ambiente era tenso. E Pilatos, ao invés de se firmar na verdade, escolheu agradar as pessoas. Escolheu ir para o lado da mentira. Ele lavou as mãos como quem diz: não tenho responsabilidade nisto. Mas a verdade é que ele tinha sim. É que ele fugiu da verdade. É que ele se acovardou. Aqui está uma grande lição para nós. Não adianta tentar se isentar quando Deus já nos mostrou o que é certo. Lavar as mãos não limpa a consciência quando sabemos qual é a verdade. Pilatos representa aquele que sabe o que é certo, mas não tem coragem de fazer. Ele tinha autoridade para libertar Jesus, mas foi dominado pelo medo. Medo de perder o cargo, medo da pressão política, medo da opinião dos outros. E quantas vezes nós também deixamos de fazer o que é certo por medo? Medo do que vão pensar, medo de perder algo, medo de se posicionar. Mesmo na verdade, nós preferimos a mentira. Mas seguir a Cristo exige coragem. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isto não é um chamado para conveniência, é um chamado para fidelidade. Pilatos tentou ficar em cima do muro, tentou agradar os dois lados, tentou manter sua imagem, mas no final sua decisão ficou marcada na história como um exemplo de omissão. Ele não crucificou Jesus, mas com as próprias mãos. Ele não crucificou Jesus com suas próprias mãos, mas autorizou a crucificação. Isto nos ensina algo sério. Não fazer o bem quando sabemos que devemos fazer também é pecado. Tiago diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Sabe lá o que é você saber a verdade e seguir pelo caminho da mentira? É pecado. Pilatos teve a oportunidade de fazer o que era justo, mas escolheu o caminho mais difícil,
a injustiça. E hoje Deus também nos dá oportunidades de falar, de agir, de se posicionar, de viver a verdade, de viver ao seu lado. Meus irmãos e minhas irmãs, a pergunta que fica para nós é: o que temos feito com essas oportunidades? Estamos sendo firmes na verdade ou estamos cedendo à pressão? Estamos ouvindo a voz de Deus ou a voz da multidão? Que possamos aprender com o erro de Pilatos. Que não sejamos pessoas que reconhecem a verdade, mas não a vivem. Que não sejamos crentes de aparência, mas servos de verdade. Que mesmo diante da pressão, possamos nos manter firmes, sabendo que é melhor agradar a Deus do que aos homens. E quando estivermos diante de decisões difíceis, que possamos lembrar que a verdade não muda e Deus honra aqueles que permanecem nela. Que o Senhor nos dê força, nos dê coragem, discernimento e firmeza para escolher sempre o caminho certo. Meus amados e queridos irmãos, lendo essa passagem de Pôncio Pilato, a gente vê o quão é difícil julgar, o quão é difícil ser justo, porque o Senhor é tão justo, mas nós, para sermos justos, temos que renunciar à mentira, à injustiça, à maldade. Nós temos que ser verdadeiros obreiros, verdadeiros missionários, temos que ser verdadeiros servos, verdadeiros filhos de Deus. E é isso que o Senhor quer, a nossa lealdade. Então, meu irmão, joelho no chão e muita oração. É vigiando e orando, para que nós possamos conseguir a nossa salvação, para que nós possamos conseguir o perdão do Senhor. Embora Ele já tenha nos perdoado muitas vezes, principalmente quando enviou seu Filho para levar os nossos pecados. Mas nós, na nossa maldade, que nós somos maus por natureza, cometemos pecado todos os dias, e o Senhor tem que nos perdoar todos os dias. Porque isso é como uma doença, e é uma doença, o pecado é uma doença. O médico nos receita, passa o remédio, e quando nós vamos melhorando, vamos cometer aquilo que ocasionou a doença. E a doença volta novamente. O pecado é do mesmo jeito. Se nós nos alimentarmos com oração, jejum, o pecado vem. Porque nós somos frágeis, fracos, pecador, maus. E é através da graça, do amor e da misericórdia do Senhor, é através de Jesus Cristo, só Ele, que nós podemos alcançar a salvação. Que Deus te abençoe, meu irmão. Você e o seu lar, sua família. E até amanhã, meu irmão. Amanhã eu estarei aqui de volta. Isto é, se o Senhor permitir. Se Ele permitir, Ele vai me acordar de manhã cedo para que eu traga esta reflexão anexada a esta mensagem, para que você leia, reflita, escute e medite. E a você Ele vai lhe acordar, dizendo que o seu irmão Jucimar Vieira está te trazendo uma mensagem para que você se habilite-se, se abasteça da palavra de Deus, se encha da palavra de Deus. E se eu não voltar, eu estarei no Senhor de Abraão, nos braços do Senhor. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoadíssimo. No nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.